Bom, bom dia, gente. Então, vamos apresentar aqui o doutor Amir Chicharo Chakar, médico assistente aqui do HU, da Divisão de Clínica Médica, também é médico da UTI da Unifesp e do IANSP, e ele vai dar para a gente a aula Abordagem da Crise Convulsiva no PS. Muito obrigada. Obrigado, Lu, valeu pelo convite aí. A Lu fez esse convite pegando as palavras aí do Dr. Frederico, né, no início do ano, então deu tempo de preparar bastante a aula para ficar um negócio bacana para a gente. Vai ser um desafio, né, porque crise convulsiva para um clínico falar é um assunto aí que não é do nosso, digamos assim, roteiro de estudos durante a residência, mas a gente que trabalha em pronto-socorro tem que saber manejar isso aqui, então foi uma aula que vai ser muito importante para todos nós, beleza? Então vamos lá, pessoal, vamos começar conversando um pouquinho aqui sobre a abordagem da primeira crise. A gente vai começar a nossa conversa aqui com o nosso primeiro caso clínico. O paciente, você estava lá no PA USP, atendendo, fazendo a triagenzinha, quando chegou um paciente aí de 24 anos, é o João, e ele veio trazido pelos colegas com uma história que ele tinha feito aí uma convulsão enquanto ele assistia uma partida de futebol. Estava muito quente durante o dia e ele acabou desmaiando, eles interpretaram como uma convulsão e trouxeram para você. Você prontamente conversou um pouquinho com o paciente. Quando você ia deitar ele na maca para poder examinar, aconteceu isso aqui, pessoal. Eu queria saber aí do pessoal, quem que acha que isso aí foi uma convulsão? Levantando a mão aí, por favor. O cara se tremeu aí. Quem acha que foi uma síncope? Vamos lá tentar entender como é que a gente vai tirar essa dúvida aí. Vamos lá. Todo paciente que chega pra gente, pessoal, seja com uma história de convulsão, já contando que convulsionou, a gente tem que, na verdade, dar um passo para trás e tratar esse paciente como uma perda transitória de consciência, ou TELOC. Primeira coisa que a gente tem que perguntar se foi seguida de um trauma ou não. Porque se for traumática, a gente passa para cirurgia. Brincadeira. É porque se for traumática, tem alguns grupos específicos, se não, a gente vai pensar em outras causas. Se for uma perda de consciência não traumática, 4 grandes grupos têm que vir na nossa mente. 1, seria uma síncope. 2, convulsão. 3, uma QNEP, que a gente já vai aprender o que é isso, ou uma convulsão não epileptogênica. E 4 seria o grupo hemicimânia. O paciente pode ter feito uma hipoglicemia, o paciente, por exemplo, ele pode ter tido um AIT de basilar, mas são causas bem mais raras. Eu acho que o grosso que a gente tem que aprender é diferenciar síncope de convulsão. Vamos na literatura tentar achar algumas coisas que nos ajudem a tirar essa dúvida. Eu reuni alguns artigos aqui para vocês, que eu não vou falar um por um, para no final eu vou simplificar tudo em uma única tabela. Quando que a gente vai pensar em síncope? Bem, se o paciente teve ali uma síncope, em quais o paciente estava muito tempo deitado, ou muito tempo sentado, e ele foi se levantar e teve uma perda transitória, isso vai ajudar a gente a pensar que o paciente, na verdade, ele sincopou. Se um paciente, por exemplo, ele teve algum pródromo, como dor no peito, palpitação, alguma coisa, vai ajudar a falar a favor de síncope. O paciente que, por exemplo, teve perda de tônus, o paciente que teve dor torácica, o paciente que, por exemplo, teve pouca mioclonia. Naquele exemplo que a gente colocou, é importante para lembrar a gente do seguinte: os pacientes que fazem uma síncope, eles podem ter mioclonias, tá, pessoal? Mas uma coisa, geralmente ela dura pouco e tende a resolver quando o paciente fica no plano ou ele deita. Por quê? O que é uma síncope? É um baixo fluxo cerebral. Se ele fica a 0 graus, o que vai acontecer? A perfusão cerebral vai melhorar e ele vai parar de sincopar. Então, poucos abalos sugerem para a gente que foi de fato uma síncope, em geral menor do que 10. Além disso, perda de tônus é regra e o paciente, em geral, ele vai recobrar consciência rápido. Do outro lado, quando a gente fala de convulsão, o paciente, em geral, ele pode ter uma eversão da cabeça, o paciente pode ter uma postura anormal durante a crise, é um paciente que vai tender a ter uma hipertonia, é um paciente que chama muita atenção porque ele vai ter mordedura posterior de língua, isso ajuda muito a gente a diferenciar. São crises que duram mais tempo, então o paciente costuma ter mais do que 20 mioclonias e, em geral, o paciente vai demorar muito tempo para recobrar a consciência, tá? E uma dúvida que é interessante é, será que o laboratório consegue ajudar a gente nessa diferenciação? Antigamente, pessoal, existia um marcador que era prolactina. Muito estranho, né? Primeiro que nos trabalhos que a gente olha, eu vou pensar na hora lá em dosar uma prolactina. E os trabalhos, antigamente, precisavam de uma prolactina basal do paciente. Eu espero que ninguém aqui tenha uma prolactina dosada de casa. Então, assim, um marcador muito pouco válido. A CPK parece ser uma coisa que realmente ajuda, né? Poxa, o paciente está tendo bastante abalo, pode levar a CPK, mas quando a gente olha a sensibilidade, varia de 12% a 75%. Então é muito baixa.
Parece então, pessoal, que tem uma coisa que ajuda a gente, e é o lactato. O lactato tem uma sensibilidade de 88% a 87%, então realmente talvez seja o laboratorial aí que mais ajude. Retomando essa tabela e o laboratório, que a gente naquele caso nem teria pedido, a gente dá para entender que esse paciente, na verdade, ele sincopou. Então, como é um paciente que sincopou, a gente vai abordar como toda síncope. Tem que coletar uma história, um exame físico e pedir um eletro. Fazendo esse tipo de conduta, a gente viu que, na verdade, lá o João, do nosso caso, ele estava tendo diarreia 2 dias, ele é um paciente que ele já tinha apresentado uns outros episódios semelhantes quando ficava muito tempo em pé, era um paciente que no exame nada digno de nota, além de desidratação, e além de tudo tinha um eletro só mostrando uma taquicardia sinusal. Então a gente vai tratar esse caso dele simplesmente dando água. É um paciente que deve ter feito uma hipotensão postural e, na verdade, ele não convulsionou, ele simplesmente sincopou. Você agora, né, saiu da frente, estava lá na triagem, você foi para o fundo e está na salinha de discussão agora lá na P3. Você está lá na nossa P3, um plantãozinho discutindo o caso com o residente, quando de repente um acompanhante abre a porta e fala: doutor, me ajuda, minha colega de trabalho está convulsionando. Prontamente você se levanta para tentar entender o que aconteceu e você chega e encontra essa paciente que já havia sido inclusive levada para a sala de emergência pelos próprios familiares, apresentando esse padrão de crise. Eu queria perguntar de vocês aí se vocês acham que ela está sincopando ou convulsionando, o que está acontecendo com ela. Agora é a parte do sinal do 9 que ela faz aí. Então, bora lá. E agora, pessoal, o que a gente vai pensar? Eu diria, pessoal, que isso aí é o famoso parece, mas não é, né? Então é a famosa crise epilética, né, psicogênica, que é a QNEP, né? A gente sabe que são pacientes que têm um comportamento de crise convulsiva, só que quando a gente faz um eletroencefalo nesse paciente, a gente não consegue identificar uma atividade epileptiforme. Eu só gostaria de ressaltar uma coisa para vocês aqui. Primeiro que QNEP é diferente de ansiedade, tá? A gente acaba classificando que é a mesma coisa, que é só porque existe ansiedade, mas não é. A segunda coisa, que a gente fica se perguntando, não, o paciente teve um evento estressor, então é PT. Não, galera, convulsão pode ser precedido também por um evento estressor. Então isso não vai ajudar a gente a diferenciar. Outra coisa importante é que você tem que entender que a maioria dos casos que o paciente relatava um tipo de crise, quando você vai coletando a anamnese, quando você faz o vídeo eletroencefalo, é um padrão completamente diferente. Então não acredite na história somente do acompanhante. É interessante que você peça para ele filmar ou que você tenha isso registrado. E para fechar, existe associação entre a crise epilética não convulsiva com o paciente que tem epilepsia. Então nem sempre compre que é uma crise não epileptogênica ali e você no final pode estar comendo bola, tá? A título, pra gente em nível de emergência, eu acho que isso é um slide muito importante, tá? Mais uma vez eu reuni um apanhado aqui de artigos e a gente vai montar a nossa tabelinha da QNEP, tá? O que ajuda a gente a falar a favor de QNEP? Esse artigo que eu coloquei aqui é um artigo muito importante, que eles tentaram validar um score para residente de emergência quando avaliavam uma crise epileptogênica para ver se a gente conseguia achar o que ajudava a diferenciar. No final, o que a gente vê? Que se o paciente tiver com o olho fechado, se o paciente, por exemplo, tiver movimento da cabeça de um lado para o outro, movimentos fora de fase, o paciente que faz aquela postura de opistótono, que é a extensão da coluna, o paciente que às vezes você tenta conversar com ele, ele dá aquela olhadinha, depois volta a convulsionar, se o cara tem um quadro que está durando aí 8 horas e o paciente ainda não deu uma rebaixada, tudo isso vai ajudar a gente a diferenciar uma QNEP de fato de uma convulsão. Eu acho que esse é um slide que tem que bater foto para vocês terem em casa, tá bom? Belezinha. Diagnóstico vai acabar sendo com vídeo eletroencefalo, critério clínico e uma análise por um médico experiente. Eu acho que o grande limitante que a gente tem aqui é o eletroencefalo, né, pessoal? A gente sabe que é difícil pra caramba da gente conseguir. Mas a gente sabe que dá para classificar o paciente pelo menos como uma QNEP possível, tá? Simplesmente pela clínica e a nossa avaliação. Então também não fique tímido aí de poder dizer que eu não posso bater o martelo que é ou não. Tudo bem? Nossa paciente, então, ela apresentou uma melhora espontânea após alguns segundos, voltou até para mexer ali no celular, e a gente vê que essa paciente também já teve vários episódios semelhantes, e a gente acabou fechando por ela como uma QNEP, e vai encaminhar ela para terapia cognitivo-comportamental e para o neuro para poder avaliar isso direitinho. Bem, frente a esses complicadores aí que podem confundir a gente, eu acho que vale a pena a gente conversar um pouquinho agora sobre o que realmente interessa, que é realmente um caso que vai ser mais emblemático. A gente tem um JL de 24 anos, a princípio sem comorbidades, que chega aqui na emergência, a família contando que ele estava tomando café da manhã e do nada ele apresentou uma perda de consciência com abalos durante 10 minutos, tá bom?
Que acontece? Você está avaliando ele não está em crise, é um paciente que no exame físico nada te chamou a atenção, mas ele ainda está um pouquinho sonolento. Ele tinha uma irmã que estava gravando vídeos para o TikTok no período da manhã, ela aproveitou e foi registrar a crise do irmão. Do lado esquerdo foi durante a crise e do lado direito ali na tela foi após o momento da crise, tá? Eu queria que vocês pensassem aí com o que a gente conversou, se isso aí falaria mais a favor de uma convulsão, de uma síncope, de uma QNEP, tá? Esse paciente nos leva a crer, de novo, pelo padrão que ele está tendo de abalo, pelo tempo que ele está demorando para recobrar a consciência, que realmente parece ser, de fato, uma crise convulsiva. Sabendo que é uma crise convulsiva, pessoal, o que a gente precisa fazer nesse momento? Acho que algumas perguntas surgem na nossa mente, né? Primeiro, o que eu tenho que coletar na anamnese do exame físico desse paciente? Que exame eu preciso solicitar? Se eu sou obrigado a medicar ele agora? Se eu tenho ou não que internar esse paciente? E que prescrição que esse cara vai para casa e se ele precisa de prescrição para casa? Vamos começar. Na anamnese, pessoal, tem algumas perguntas que a gente, às vezes, não se liga de fazer no paciente, porque não é do nosso dia a dia. Mas veja, o desenvolvimento psicomotor do paciente, se o cara já teve um TCE no passado, se ele já teve uma meningite na infância ou já teve alguma infecção nervosa central, ajudam a gente a prever se ele pode ter uma lesão estrutural na cabeça. Então, lembrem sempre de perguntar isso para o paciente. O histórico familiar também é muito importante, porque o paciente, às vezes, tem na família algumas síndromes epileptogênicas são genéticas. Então, o cara pode ter um histórico familiar aí realmente importante. Quanto ao uso de medicação, isso também é muito importante. Se recentemente ele começou a usar algum tipo de medicação ou se ele fazia uso prévio de alguma dessas. Tem algumas aqui que a gente prescreve pouco, por exemplo, tramal, tricíclico, cefalosporina. Então lembrem sempre de entender se isso está presente ou não na história, beleza? De hábitos e vícios, o uso de drogas, tanto lícitas quanto álcool, é muito importante para a gente pensar se o cara pode estar numa abstinência, alguma coisa do tipo, quanto drogas ilícitas. O cara pode fazer uso de cocaína, que a gente vê que também pode predispor a alguma crise. Para fechar, além disso, a gente tem que estar na anamnese, tentar descobrir se aconteceu algum desencadeante na história dele que pode ter ajudado a precipitar essa crise. Então vamos lá. Será que teve uma causa infecciosa, alguma causa inflamatória, alguma causa metabólica, alguma causa estrutural, tóxica, privação de sono? Tudo isso a gente tem que tentar esmiuçar, perfeito? Bem, como é muita coisa que pode precipitar uma crise, eu gosto de usar esse mnemônico aqui, improvisado, chamado vitaminas, ou vitamins, né? V, lembrar de causas vasculares, I, de causas infecciosas, T, lembrar de trauma, A, de causas autoimunes, M, de causas metabólicas, I, de causas inflamatórias, N, de causas neoplásicas, A, de algum remédio, vou forçar a barra aí, e S, de algum sindrômico, de alguma síndrome epileptogênica que o paciente possa ter, tá? Então, geralmente, quando eu estou discutindo o caso, quem discute casos vinculares, você vai ver, deixa eu lembrar aqui o que dá para pensar. Pronto. Além da gente tentar entender, né, como é que foi a crise, o que precipitou, tentar caracterizar direitinho a crise também é muito importante. Então, uma dica, não é que você tá lá querendo filmar por maldade, mas, poxa, todo mundo tem algum amigo que faz neuro, é algum neuro experiente, que se você filmar a crise, se você ficou na dúvida, até se o padrão foi de início focal ou não, filmando a crise você vai ter calma para poder ver. É um momento muito estressante, todo mundo naquela correria, aí te perguntam como foi, se o olho foi para um lado, se começou de um membro. Então, cara, filma a crise, isso é muito importante. Caracterizando a crise, é interessante a gente perguntar se o paciente teve algum pródromo, se no início da crise o paciente lateralizou o olhar ou começou em algum membro específico, quanto tempo durou essa crise, que movimentos o paciente fazia, quanto tempo durou o pós-ictal e quantas crises ele teve antes de chegar aqui no departamento de emergência. No exame neurológico é muito importante que a gente pesquise déficits focais, mas cuidado, veja se ele não tinha um déficit focal prévio, que isso é uma pegadinha, direto a gente fica super preocupado, não, doutor, é dele. Então assim, sempre tente ver se ele já tinha algum déficit prévio, lembrar que os sinais vitais, pesquisa de febre, sinais de intoxicação, indícios de trauma, são muito importantes. Uma coisa que é interessante, que pacientes que às vezes convulsionam, eles podem ter tido algum trauma na queda e terem até luxado o ombro. Então é sempre importante no exame físico você dar uma olhadinha se isso não aconteceu. E claro, tentar ver quanto tempo e caracterizar bem esse pós-ictal dele. Para a gente poder seguir aqui, pessoal, preciso resgatar alguns conceitos com vocês. Um deles é a diferenciação entre o que é uma crise convulsiva e epilepsia, o que é uma crise provocada e o que é uma crise não provocada, e o que é uma crise focal e o que é uma crise generalizada. Gente, crise convulsiva não é a mesma coisa que epilepsia. Crise convulsiva é a manifestação de um excesso de atividade neuronal, que essa manifestação vai depender do local do cérebro onde foi disparado. Epilepsia é a predisposição de você ter esse tipo de crise.
Então, veja, na verdade, eu diria que epilepsia é o risco de você apresentar uma convulsão. Então, veja, para a gente chamar que um paciente é epilético, ele é um paciente que tem um risco aumentado de ter essas crises. E, por definição, o que é um paciente epilético? É o paciente que teve 2 crises espaçadas, mais de 24 horas entre elas, é o paciente que tem um risco alto de ter uma convulsão, maior do que 60%, principalmente associado a uma crise não provocada. E o que aumenta esse risco do paciente ter uma crise, uma convulsão em mais de 60%? É o cara que já teve algum insulto cerebral, o paciente que tem alteração no eletroencefalo, é o paciente que, por exemplo, tem uma crise durante o sono e o paciente que teve alguma alteração ali na neuroimagem. Ou simplesmente se o cara já tem uma síndrome epilética que já configura um alto risco de recorrer. Então, novamente, convulsão é a crise e epilepsia é o risco sustentado de ter essas crises. Agora, outro ponto importante é entender se foi uma crise provocada ou uma crise não provocada. Eu gosto dessa classificação aqui, pessoal. É uma classificação um pouquinho mais antiga que divide em 4 grupos. Atualmente a gente está tendendo só em diferenciar entre crise provocada e crise não provocada. Eu vou explicar por que eu não gosto. Eu gosto de dividir em 4 grupos. A crise provocada é aquela crise que teve algum fator que nitidamente desencadeou a crise. Uma hiponatremia, uma paciente que teve uma eclâmpsia, um paciente que estava hipoglicêmico. Beleza, poxa, teve um fator metabólico aí que desencadeou a crise. O risco de recorrência é muito baixo. Crise sintomática aguda, que em geral entra como sinônimo aqui, não, para mim eu não acho que é a mesma coisa. Aqui é o cara que tem um insulto no sistema nervoso e esse insulto gera uma crise. Por exemplo, o cara que teve uma meningite, um AVC, um TCE, alguma coisa do tipo e convulsionou. Então esse cara aqui tem um risco baixo de recorrer, mas ainda é bem maior do que o paciente que teve um fator somente metabólico. Nas crises não provocadas, existe um grupo chamado crise sintomática remota. É o cara que quando tinha 10 anos de idade, teve um TCE, ficou com uma lesão ali, uma área de gliose, e com 20 anos ele convulsiona. A gente chama de uma crise não provocada, mas na verdade ele tem lesão estrutural. Então esse cara aqui, inclusive, tem um risco altíssimo de recorrência. Diferente do cara que teve uma crise não provocada, por definição, que você não encontrou nada na história, neuroimagem normal, eletroencefalo normal. Então, nesse caso aqui, você tem um alto risco de recorrência. Então, por isso que eu acho interessante você dividir em 4, porque cada um desses espectros tem um risco diferente de recorrência. Para fechar, diferenciando se uma crise é focal ou generalizada, lembrar que a crise focal é uma crise que, em geral, pode ter um pródromo, dependendo do local que aconteceu, o paciente pode não perder a consciência, ele vai ter uma crise que vai ter um local onde ela começou, então você pode localizar por um movimento em um local específico da mão, lateralização dos olhos. Então, isso ajuda para a gente, quando a gente for falar das medicações anticrise. Eu vou ter medicações que são melhores para focal e medicações que são melhores para generalizada. Generalizada é aquela convulsão que o paciente já faz uma descarga nos 2 hemisférios cerebrais. Então o cara imediatamente, via de regra, ele perde a consciência. Então o paciente em geral, ele não tem pródromo, ele perde a consciência, ele não lembra do que aconteceu e como ele tem de fato uma perda rápida de consciência, ele não consegue se proteger. É o paciente que geralmente vai chegar machucado. Então isso já dá uns indícios pra gente que a crise dele foi generalizada. E tem aquela, né, que é de início desconhecido, que realmente a gente não conseguiu coletar, foi uma crise não presenciada e etc. Pronto. Com esses conceitos, já dá para entender que exames a gente vai solicitar. Eu já começo jogando um balde de água fria na gente, que não existe nenhum consenso qual que é o mínimo de exame que eu preciso solicitar para alguém. Mas eu vou deixar uma sugestão aqui para vocês, tá? Porque a gente vai entender a importância de cada um deles. A glicemia é importante, os eletrólitos, principalmente lembrar aqui do magnésio e do fósforo, porque além do cálcio e do sódio podem justificar uma crise. Lembrar se o paciente tem que ter um rastreio infeccioso, não é para também sair pedindo urina 1 para todo mundo, porque pode vir positivo e não ser nada, então tenha bom senso na hora de solicitar. Função hepática e renal, porque tanto além de poderem provocar uma crise, é interessante quando a gente for ajustar as medicações e escolher as medicações anticrise. Se você tiver disponível toxicológico, o beta-HCG, galera, isso é muito importante. E a gente não pede de rotina. Tem que pedir, porque tem vários fármacos que são super teratogênicos. Então a ideia aqui não é saber se ela está tendo uma eclâmpsia ou não, porque você vai ver que ela está barrigudinha. O negócio aqui é saber se o paciente tem risco de estar numa fase, tá grávida e você iniciar uma medicação teratogênica. Outros, como a gente viu, vão ser de acordo com a suspeita clínica do nosso paciente. Uma coisa que eu queria colocar para vocês, que também é muito importante, não é qualquer alteração que justifica uma crise. Você chegou um paciente convulsionando, você dosa, vê um sódio de 134, aí você fala, aí ó, achamos o fator. Não é. Existe uma sugestão que a ILAI, que é a Liga Internacional de Epilepsia, coloca pra gente, que seriam quais os valores, a princípio, que poderiam justificar alguma crise. Olha que curioso, né? O cálcio tem que estar abaixo de 5.
creatinina acima de 10. Então, assim, não é qualquer valorzinho alterado que vai justificar aquela sua crise. Se você achou alguma coisa, continue pesquisando. Exame de imagem, pessoal, na primeira crise. Eu preciso? Resposta, sempre. Minha dúvida é, poxa, meu paciente já chegou na emergência 5 dias depois, contou que convulsionou semana passada. Ah, não, corre para tomo. Não é bem assim, pessoal. A gente sabe que a tomografia de crânio realmente é importante para ajudar a gente a dar o diagnóstico, se for uma crise provocada ou não provocada, porque 10% dos pacientes têm alteração na TC inicial quando a gente faz, isso sobe para 30% quando a gente complementa com ressonância. E realmente muda a conduta, em grande parte dos casos. Só que eu não preciso solicitar imediatamente. Inclusive, a gente tem respaldo na literatura que prova isso pra gente. Porém, algumas situações realmente obrigam que a gente peça esse exame com urgência. Quais são? 1. O paciente que vem com déficit focal. 2. O paciente que já teve um TCE na história. O paciente que está febril, o paciente que tem histórico de malignidade, tem cefaleia persistente, é imunossuprimido, tem alteração do estado mental, tem alguma diátese hemorrágica e principalmente os etilistas, tá, galera? Tem trabalho aí que a gente viu que mudou, o paciente etilista de 20% a 30% tinha uma lesão na tomo, tá? Porque a gente sabe que o paciente que é etilista, ele cai na rua, ele pode ter alguma lesão estrutural prévia, não refere bem. Então sempre faça um tomo de crânio nesse grupo de pacientes. Para fechar, a gente pode complementar com a ressonância, mas a nível ambulatorial, a gente sabe que é pouco disponível e aumenta pra caramba a sensibilidade, lembrar de pedir para fazer um protocolo de epilepsia. E o líquor, pessoal, não existe também consenso, precisa pedir para todo mundo, a positividade é relativamente baixa. Quando que eu sugiro que vocês peçam? No paciente que tem suspeita de infecção no sistema nervoso central, pacientes imunossuprimidos, se é suspeita de uma encefalite, se tem suspeita de infiltração meningia neoplásica, se tem suspeita de HSA. Lembrando que todo paciente que convulsiona, você tem que ter uma TC antes de fazer coletar o líquor. Além disso, uma coisa relevante que a gente tem que ter é que cuidado que o próprio convulsão aumenta a celularidade, aumenta um pouquinho a proteína e aumenta o lactato no líquor. Então não fique achando que o cara está infectado ou está com Guillain-Barré por causa disso, pelo amor de Deus. Eletro, esse é um exame que a gente também esquece de fazer, galera, e tem que ser feito para todos os pacientes. Primeiro que vai ajudar a diferenciar síncope de convulsão. Segundo ponto, fármacos anticrises, por exemplo, um que a gente usa pouco, tipo a fenitoína, ele é um bloqueador de canal de sódio. Então, se o paciente já tem alteração eletrocardiográfica, você pode piorar. Então, é interessante que a gente veja se o QT já está largo, se o paciente já tem um bloqueio atrioventricular, porque isso pode piorar essa questão do paciente. Eletroencéfalo também sempre deve ser realizado. De novo, a gente acaba entrando aí na dificuldade da disponibilidade do exame. Idealmente, deveria ser feito nas primeiras 24 horas, mas a gente sabe que também nas primeiras 24 horas a gente pode utilizar fármacos anticrise que vão alterar o eletroencéfalo. Então, assim, a sugestão é que em algum momento ele faça esse eletroencéfalo. Você pode fazer ambulatorialmente. Principalmente é melhor que você faça o vídeo eletroencéfalo e com algum estressor, privação de sono, eletroencéfalo contínuo, tá bom? Belezinha. De novo, eu preciso manter o paciente internado para sempre até conseguir fazer o eletroencéfalo? A princípio, não. A gente sabe que você pode fazer isso ambulatorialmente, mas idealmente você deveria fazê-lo nos primeiros 7 dias. Tem algum momento que eu preciso indicar de urgência? Tem, pessoal. Primeiro, é o paciente ali que ficou aquele pós-ictal super prolongado. Será que ele não evolui para um status não convulsivo e está convulsionando e a gente não sabe? Será que é o paciente que, poxa, oscila o nível de consciência? Será que não é esse tipo de paciente? Será que ele está em crise e eu não estou conseguindo detectar? Ou o paciente que sabe que ele tem uma lesão estrutural à direita e vem com déficit, por exemplo, cortical direito e vem com déficit à direita. Pô, não está batendo. Não era para ele estar com uma crise focal desse lado, sendo que o déficit dele está ipsilateral. Então, talvez nessas 3 indicações seja interessante, de fato, tentar fazer o eletroencéfalo na emergência. Uma grande dúvida que a gente tem também é se a gente precisa medicar o paciente agora. Eu acho que 2 situações a gente precisa entender que a gente precisa medicar o paciente nesse contexto. Primeiro, se o paciente ainda está em crise. Segundo, se o paciente está tendo crise um tempão e fez uma nova crise agora. Poxa, se ele chega aqui na história pra gente, que ele já teve na última semana 10 crises, pô, pelo amor de Deus, se você não medicar esse paciente, ele vai ter um alto risco de recorrer, tá bom? Outra coisa também é se o cara tem um insulto, que nitidamente ele vai ter um risco alto de convulsionar depois dessa primeira crise. Por exemplo, o paciente está com uma HSA, convulsionou, poxa, esse cara vai convulsionar de novo, tem risco de lesão neuronal, então também vale a pena que a gente medique esse paciente. Bem, se o paciente está em crise, a medicação de escolha para a gente seriam os benzodiazepínicos, né? Se o paciente tem acesso venoso, sugiro que vocês façam diazepam, e se ele não tem acesso venoso, o midazolam intramuscular é uma boa opção que a gente tem.
Se é um paciente que está em risco de ter várias crises, aí o fármaco que a gente tem mais disponível aqui seria a fenitoína, tá, pessoal? Lembrar que a dose de ataque que a gente vai fazer vai variar de 10 a 20 miligramas por quilo. Tem que respeitar uma velocidade máxima de infusão, pelo que a gente conversou, risco de hipotensão, risco de realizar alterações eletrocardiográficas. A gente pode completar com mais 10 miligramas quilo se o paciente continuar convulsionando. Lembrar que a gente tem que diluir em soro fisiológico, ela precipita em glicosado. E, em geral, faço uma diluiçãozinha, ok, 250, 500, porque isso vai ajudar a diminuir o paciente a ter hipotensão. Lembrar que pacientes idosos e cardiopatas, a gente pode fazer numa dose, tem que fazer, na verdade, uma dose um pouquinho mais devagar, entre 20 a 25 miligramas por minuto, tá? Lembrar que tem que fazer em veia calibrosa, porque se extravasar pode ter complicações, como, por exemplo, a síndrome da luva roxa, que é realmente porque é uma medicação muito vicariante. Tem que ser novamente repetitivo, eletromonitorizar. Durante a infusão, pode provocar nistagmo, síndrome cerebelar, então não fica achando que ele está tendo algum outro evento ali, pode ser só da fenitoína. E como a gente conversou, pode ter algumas complicações. Além do ataque, para esse cara que está convulsionando muito, a gente vai ter que deixar alguma dose de manutenção. Então essa dose pode variar de 100 de 8 em 8 até 100 de 12 em 12. Lembrar que a absorção dela é péssima por via sonda nasointeral. Então se é um paciente sondado, eu sugiro que vocês deixem a fenitoína intravenosa, tá? Não deixem via sonda. Pode ter várias complicações, como farmacodermia, DRES, Steven-Johnson, e lembrar que isso é análogo aos todos os anticonvulsivantes aromáticos. Então, se ele teve reação, por exemplo, com fenitoína, eu não sugiro que você troque por uma carbamazepina, porque o cara vai ter um risco parecido. A mesma coisa o contrário. Lembrar que é uma medicação que tem algum grau de hepatotoxicidade, pode ter alterações hematológicas, e o uso a longo prazo pode dar algumas outras complicações, como hiperplasia gengival, osteoporose e neuropatia. Dúvida importante também, né? Poxa, o cara convulsionou, melhorou, precisa internar o paciente? Olha, se ele teve uma crise sintomática, você não vai poder dar alta. Ah, ele melhorou da crise, alta com sódio de 100. Não, você vai ter que tratar o que trouxe ele para a emergência e causou aquela crise. E outra, se é o cara que, por exemplo, ele fez uma crise porque ele fez uma lesão central, tipo pós um TCE, é interessante que, como ele tem um risco mais elevado de recorrência, como numa crise sintomática aguda, você deixa esse paciente com fármaco anticrise por um período até ele passar no neuro e o neuro considerar descalonar ou retirar ou manter para sempre essa medicação. Já na crise não provocada, que é uma coisa que a gente tem dúvida, poxa, procurei tudo, não achei nada. Não é melhor deixar internado para investigar? Não, galera. Se ele voltou ao basal, se ele não tem alteração na neuroimagem, a gente já tem até um posicionamento ali do ACEP que deixa a gente tranquilo para poder dar alta do paciente, tá bom? Prescrição para casa, galera. Bem, parece meio óbvio, né? Assim, poxa, o paciente convulsionou, será que não vale a pena eu já iniciar o fármaco anticrise para esse camarada antes de mandar ele para casa? Veja bem, não é bem assim. A gente tem que prezar os prós e os contras dessa conduta. Quais são os prós da gente começar o fármaco de cara para o nosso paciente? Primeiro, que o risco de recorrência desse cara nos 2 anos vai diminuir bastante. Segundo, que, ter uma crise é uma coisa que atrapalha. Você vai ficar, poxa, é bem desconfortável. Imagina, no meio do trabalho você ter uma crise. Pô, tô querendo viajar para os Estados Unidos, passar um ano lá no intercâmbio, eu tenho uma crise num país. Isso atrapalha um pouco a gente, então dá uma certa segurança você estar tomando fármaco anticrise. Porém, olha o problema. Em 5 anos, a chance de recorrência é a mesma, se você toma ou se você não toma anticonvulsivante. Bizarro, né? Segunda coisa, a chance de controlar a epilepsia com uma única medicação é de 50%. Segundo, já tem estudos de qualidade de vida que viu que não altera a qualidade de vida dos pacientes iniciar ou não iniciar fármaco anticrise. E 31% dos pacientes vão ter algum efeito colateral. Poxa, essa briga é meio desleal. Vou dar outra dúvida para vocês. Será que se eu não demorar para começar o meu fármaco anticrise, eu vou ter um controle pior futuro? Essa resposta já diz pra gente que não tem problema nenhum. Você pode começar a hora que você quiser, que isso não vai influenciar a chance de controlar ou não a epilepsia. Parece que eu estou jogando para falar pro contra, né? Mas assim, eu acho que fique de lição que vale a pena iniciar, só vale a pena o pró superar o contra quando o risco de uma crise passa de 60%. Que, de novo, que é quando o paciente vai virar um epiléptico, tá? Tem essa sugestão aqui do New England, que foi bem legal esse artigo aqui, que ele coloca o seguinte, veja, olha, se o paciente só teve uma crise, não tem alteração na imagem, não tem alteração no eletroencéfalo, o risco de recorrência dele, é baixo. Então, talvez não valha a pena a gente iniciar. O cara aqui teve uma crise, ou 2 a 3 crises, sem alteração na imagem, ou uma crise, com ou alteração no eletroencéfalo ou alteração neurológica. Dá para considerar. Agora,
uma convulsão, com alteração no eletroencefalo, alteração na imagem, ou várias crises com um ou outro, talvez ele sugira que você introduza para todo mundo. Minha sugestão para vocês, nesse grupo considerar, tendam a fazer, tá? Minha sugestão pessoal, tá? Apesar do risco ter de 56% aqui, a gente sabe que uma crise com alteração na neuroimagem, uma crise com alteração no eletroencefalo, o paciente já configuraria ali que o paciente ele é epiléptico, então já vale a pena introduzir. Uma dúvida que eu tinha também era assim, poxa, e se ele fez 5 crises em 24 horas? E aí, tem diferença? Galera, esse trabalho é muito legal, que avaliou o risco do paciente convulsionar ao longo do tempo, no paciente que tinha várias crises nas primeiras 24 horas e o paciente que só teve uma crise. E olha que legal, o risco foi igual. Então, se ele convulsionou 10 vezes nas primeiras 24 horas do insulto agudo, não faz diferença, a gente não considera, né, um risco maior de que ele tenha mais crises. Então, quem que a gente não vai prescrever? O paciente que tem baixo risco de recorrência. Então, o cara que tem nitidamente uma crise provocada, tá? Ou o paciente que teve uma primeira crise não provocada, sem alteração no eletroencefalo e sem alteração na neuroimagem. Então, para esse cara, via de regra, a gente não prescreve. Para quem que eu vou com certeza prescrever o fármaco anticrise? Aquele paciente que fecha critério de epilepsia, 2 crises em 24 horas, ou uma crise não provocada com um risco aumentado, ou o cara que você já fechou uma síndrome epilética. Mas tem um grupo aqui que eu falo que vale a pena introduzir, mesmo que temporariamente, é aquele cara da crise sintomática aguda. Veja, poxa, o cara fez um AVC e desse AVC ele convulsionou. Talvez valha a pena inicialmente você introduzir o fármaco anticrise para depois ele suspender a nível ambulatorial. Porque, veja, o risco de recorrência dele não é tão baixo assim. Ou o cara que tem uma crise provocada, tipo por uma hipocalcemia, e o cara não conseguiu ficar com cálcio muito legal. Talvez valha a pena você manter até controlar isso aqui. Que fármaco que a gente vai escolher para o nosso paciente? Vamos lá. Idealmente, qual que é o fármaco perfeito, né? Eu acho que a gente no HU tem outra versão aqui. Teria um fármaco que é eficaz para o tipo de crise, que seja tolerável em relação aos colaterais e às comorbidades, que tenha pouca interação medicamentosa, que demore pouco tempo para atingir o nível sérico, que não seja teratogênico, que o custo seja barato e a posologia seja de fácil uso. A gente já dá para entender que não existe o fármaco perfeito. Então a gente vai ter que tentar levar em conta, essas características para tentar escolher o melhor fármaco, tá bom? Então vamos lá. Quando a gente fala de crise focal, né, que generalizou, que é o paciente que em geral procura a gente lembra desse grupo de fármacos aqui. A fenitoína, da gabapentina, da carbamazepina e do fenobarbital. Quando a gente fala das generalizadas, a gente obrigatoriamente tem que usar esse grupo de baixo. Mas olha que interessante. Esse grupo de baixo aqui, que são os fármacos de amplo espectro, eles também conseguem tratar a focal. Então, de novo, se o paciente tem uma focal, eu só posso usar esses 4, eu posso usar além desses 4, esses 3 de baixo, e se ele tem uma generalizada, eu só posso usar esses 3 de baixo, via de regra, tá? Então, vamos tentar deixar mais simples. Se o cara teve uma crise focal, eu posso usar os 3. Generalizada, eu deixaria essas opções para vocês. Quando a gente fala de colaterais e comorbidades, pessoal, uma coisa que a gente tem que tomar cuidado é o seguinte: cada fármaco vai pesar para um lado. Por exemplo, a gente sabe que o pessoal da neuro ama o Keppra, que é o levetiracetam. Só que a gente tem que tomar cuidado que o levetiracetam agrava muitos sintomas neuropsiquiátricos. Pode piorar a ansiedade, pode piorar a depressão e, pasmem, 30% dos pacientes com epilepsia têm alguma disfunção, tem algum problema psiquiátrico. Então, não parece ser uma boa escolha a gente, por exemplo, usar o Keppra. Ao passo que valproato, lamotrigina, carbamazepina podem ser inclusive utilizados para estabilização do humor. Então, pareceria, por exemplo, ser uma opção melhor. Então, você tem que avaliar cada um dos comorbidades do seu paciente para tentar aí ver qual que vai ser o mais compatível com o que ele está tendo, tá? Eu acho que eu não vou falar tudo aqui, senão vai ficar muito chato, mas eu acho que é importante vocês decorarem isso aqui, ó. Efeitos psiquiátricos, neurocognitivos, lembre da lamotrigina. Eu tenho um paciente que é professor universitário. Poxa, eu vou dar um fármaco que eu tenho déficit cognitivo pro cara? Não tem condição. Então eu sugiro que vocês, por exemplo, deem lamotrigina. Só vou passar o próximo aqui, rapidinho. Então, outro, paciente que tem enxaqueca, já aproveita e trata com topiramato. Paciente que já tem, por exemplo, tremor, talvez valha a pena também e tal. Então, assim, a gente vai ficar permeando entre cada uma dos colaterais que o paciente pode apresentar e das comorbidades e tentar escolher o melhor fármaco para esse paciente. Se eu fosse escolher o fármaco campeão para quem é muito comórbido, levetiracetam, tá, pessoal? Só cuidado com o paciente neuropsiquiátrico, porque realmente ele pode agravar. Então, se você não quer errar, paciente policomórbido, chuta levetiracetam que vai dar certo.
Outra coisa que é importante é a gente entender as interações medicamentosas, tá, pessoal? Existem fármacos que são fármacos indutores. O que isso quer dizer? Faz com que seu citocromo ele trabalhe mais. Então, seu citocromo funcionando mais, ele vai metabolizar mais rápido as medicações e com isso o nível sérico delas vai cair. São poucos os fármacos que são influenciados, como, por exemplo, antipsicótico, antirretroviral, paciente imunossupressor, drogas antidiabéticas, quimioterápicos. Então, assim, você tem que selecionar com muito cuidado quando você vai usar um indutor. E outra coisa que eles trazem de problema é que eles também aumentam o risco do paciente ter dislipidemia e aumentam o risco cardiovascular. Então, tem que tomar um pouco de cuidado. Existem os neutros, olha o levotiroxetan aqui de novo, a lamotrigina, e tem outros tipos de fármaco que são inibidores, como por exemplo o valproato. O valproato já é o contrário, ele atrapalha um pouco o seu citocromo a funcionar e as drogas tendem a acumular. Tempo até nível sérico, poxa, eu tenho um cara que está convulsionando 30 crises na última semana. Eu vou iniciar para o cara uma droga tipo lamotrigina, que eu vou demorar para titular? Não, eu preciso de uma droga que tenha um nível sérico rápido, para que esse cara evite ter crises. Gravidez, lembrar que a lamotrigina e o levotiroxetan são seguros, enquanto o valproato, fenitoína e fenobarbital são super teratogênicos. Custo, o paciente, por exemplo, o valproato a gente consegue que o paciente pegue rapidinho, dá até no postinho, enquanto a lamotrigina e o levotiroxetan vou ter que fazer LME, que o paciente pode demorar para conseguir. Posologia. Pessoal, no final, é muita coisa para a gente escolher. Então vocês vão ter que se ambientar com isso aqui. Senta, tem que estudar mesmo, para a gente tentar definir qual que é o melhor perfil. Só que agora você tá com essa cara, né? Você falou 20 horas de fármaco, desistir, vou deixar para o neuro mesmo prescrever. Vamos tentar simplificar isso aqui. Ó, se eu tenho crise generalizada, eu já falei para vocês, eu vou escolher um daqueles três. Ou vai ser valproato, ou levotiroxetan, ou lamotrigina. Ponto. Valproato, cuidado com mulher em idade fértil. Lembrar que é um remédio que tem bastante colateral, mas tem baixo custo e é muito eficaz. Levotiroxetan, cuidado com efeitos neuropsiquiátricos. Tem alto custo, mas é seguro para comorbidades e mulher em idade fértil. Lamotrigina, demora para chegar ao nível sérico, dá muita reação cutânea, mas tem um alto custo e pouco efeito cognitivo. Então, primeira escolha, esse aqui para mim é o slide que resume a aula, né? Homem, valproato. Se for, como segunda escolha, levotiroxetan ou lamotrigina. Mulher, levotiroxetan ou lamotrigina, tá? De novo, pessoal, pelo amor de Deus, isso aqui é uma dica, não é para você usar isso como regra. Para crise focal, posso usar qualquer um daqueles três, mas um que é muito eficaz, já foi avaliado em um trabalho chamado SANAD, é a lamotrigina. A gente vê, inclusive, que ela é mais eficaz que a carbamazepina. Então, sugestão, usem a lamotrigina. Mas eu poderia usar, por exemplo, a carbamazepina. Lembra que é um indutor forte, pode ter hipersensibilidade, mas tem baixo custo. Fenitoína, lembrar que aqui, basicamente, vai ser para o paciente com uma crise sintomática aguda, que chegou aqui no nosso pronto-socorro. E o fenobarbital, que é muito bom para pacientes etilistas, que podem ajudar na abstinência alcoólica, e paciente que é pouco aderente, que a gente pode fazer uma vez ao dia. Então, de novo, crise focal, homem, lamotrigina ou levotiroxetan, segunda escolha, carbamazepina, mulher, lamotrigina ou levotiroxetan, segunda escolha, carbamazepina. Beleza? Seguindo, então, nosso paciente que tinha chegado no PS, aquele paciente, né, vocês até já esqueceram quem era, que tinha convulsionado, que a irmãzinha tinha filmado. No final, ele fez uma tomo de crânio que não tinha alteração, o eletro veio normal, tinha um sódio de 134, o eletroencefalo a gente não tinha, líquor não foi realizado, mas ele contou que ele já tinha 2 crises há 1 ano atrás. Então, esse paciente acabou recebendo o diagnóstico de epilepsia e, com isso, foi medicado e foi para casa. Tá? Agora, pessoal, a gente promete que já está chegando na parte final da aula aqui. Ó, vocês estão lá, plantão já está pegado, já atendi 3 convulsões, pô, não aguento mais. Você estava lá, estava indo embora, quando de repente chega o SAMU com o desconhecido branco. Desconhecido branco, não, você nem sabe se ele tem antecedente ou não. Ele foi encontrado na rua, tendo movimentos estereotipados. O SAMU fez 10 miligramas de MID-M e trouxe aqui pro HU. Chegando aqui, ele estava com uma respiração meio ruidosa, ele ainda estava meio sonolento, e de repente, galera, sem recuperar a consciência, ele apresentou uma nova crise. E aí, galera? Nossa, na hora que eu estava indo embora. Esse paciente, pessoal, a gente tem que estar atento se ele não está abrindo status epilético, tá? O que é um status epilético? É um paciente que tem uma crise anormal, prolongada ou reentrante, que pode ser capaz de promover dano neuronal. A gente sabe que esse dano neuronal principalmente ocorre após 30 minutos. Mas veja, eu não vou esperar 30 minutos do cara convulsionando para dar um remédio para esse cara. Então, por que isso acontece? O paciente vai ter algum insulto, seja um TCE, má adesão, alguma predisposição.
e esse insulto vai provocar uma crise que, conforme ela vai progredindo, você vai tendo algumas alterações, você vai ter intercepção de receptor GABA, expressão de receptor NMDA, que no final nada mais são que você vai ter um excesso de coisas excitatórias e diminuição das coisas inibitórias, e vão culminar que o paciente tem uma crise que vai evoluindo para uma dificuldade de realmente regredir espontaneamente. Então, a nível operacional, o que a gente fez? Poxa, eu não vou esperar o cara chegar a 30 minutos para entender que ele vai ter ali uma crise que vai dar dano neuronal nele. Então, o que a gente entende? A gente já pode chamar de status epilético qualquer crise que passe de um ponto 1, que a gente chama de T1, que seja capaz de evoluir para um T2. O que isso quer dizer? Qualquer crise a nível de crise tônico-clônica generalizada, que passe de 5 minutos, porque qualquer crise que passe de 5 minutos tem chance de evoluir para 30, que é onde vai existir o dano neuronal. Para cada outro tipo de crise, tipo focal, ausência, esse T1 e T2 é um pouco questionável, é diferente da generalizada. Mas para a gente que atende emergência, o importante é isso aqui, T1 de 5 minutos com risco de evoluir para T2. Então, a nível operacional, qualquer paciente que convulsione por mais de 5 minutos ou não recobrou a consciência entre duas crises convulsivas, acabou. Esse cara tem que ser tratado como status. Nosso papel aqui, galera, é que nem esse bombeiro aqui, tirar o paciente desse incêndio. Como é que a gente vai proceder? Como todo paciente de sala de emergência, monitora oxigênio veio e destro. Na monitorização, só alguns cuidados, o paciente está chacoalhando, isso vai te dificultar a monitorizar. A gaso do paciente pode ter alteração. Cianose pode te dar dica ali se o paciente de fato está mesmo conseguindo ter uma saturação adequada ou não. Lembrar que na dúvida, deixa o oxigênio a 100%. Se ele não protege a via aérea, tenta fazer alguma manobra de liberação, ou deixa ele com um dispositivo supraglótico. E se ele é um paciente que já está há muito tempo convulsionando, já tem sinais aí que ele está tendo uma falência de via aérea, não tem jeito, você vai ter que entubar esse cara de cara. Lembrar de 2 acessos calibrosos, e quando a gente fala de destro, sempre lembrem de repor tiamina antes, porque esse paciente pode acabar evoluindo para um Wernicke. Vamos fazer o ABCDE, como todo paciente grave, lembrando que no C, novamente, peguem um celular para tentar filmar o tipo de crise que ele está tendo, para pedir ajuda do seu amigo neuro, exames, aqueles mesmos exames de primeira crise que a gente tinha conversado, e uma avaliação ampla. O que é a avaliação ampla? Checa se ele tem alguma alergia, que medicações ele faz uso, o passado médico do paciente, se ele tem algum antecedente. Todo paciente de emergência é last meal, a barriga cheia, então assim, sempre você vai considerar a barriga cheia, mas você pode trocar o L por lícitos, ver se ele usa droga ou não. E A, que ambiente? Se é um cara que eu vou ter que já pedir vaga de UTI, se é um paciente que eu já tenho que botar no CROSS, assim por diante. Na fase 0, pessoal, além de tudo que eu estou falando, a gente tem que ver se não tem um precipitante óbvio reversível. Poxa, é uma gestante que está convulsionando. Será que ela está com uma eclâmpsia? Enquanto eu não fizer um sulfato de magnésio, ela vai ficar convulsionando ali. Por exemplo, é um paciente que estava hipoglicêmico. Enquanto eu não corrigir em tempo zero a hipoglicemia, é um cara que vai continuar convulsionando. É uma hiponatremia aguda, era um maratonista que chegou aqui e agora está hiponatrêmico. Então, tente ver se não tem um reversor óbvio. Porque se eu não tratar essa causa, ele vai continuar convulsionando. Além disso, o paciente que está em 5 minutos, ele já está no estado de mal, né? Pelo que a gente comentou, um estado de mal iminente. O que a gente faz? Sem acesso, midazolam. Com acesso, a gente pode fazer o diazepam. Lembrando que o diazepam a gente pode repetir. Na literatura, eles não sugerem que você repita o midazolam. Apesar de, na prática, às vezes a gente dá uma repetidinha. Estou no Brasil. Galera, poxa, eu li que o lorazepam é superior aos outros fármacos que a gente tem aqui. Fique tranquilo, galera. Esse trabalho aqui, poxa, só esqueci o nome dele, mas foi um trabalho bem legal, que ele comparou o tempo de atingir nível sérico do midazolam intramuscular com o lorazepam. E foi igual. E foi igualmente eficaz em controlar a crise. Então não fique triste por não ter lorazepam. Essa trabalho randomizado aqui da Epilepsy in Behavior, ele também comparou o diazepam com o lorazepam e viu que não tem tanta diferença. Então fique tranquilo por estar no Brasil, só ter diazepam e midazolam que vai funcionar. Poxa, fiz o diazepam, repeti uma vez, ou fiz o midazolam, meu paciente continua convulsionando. Galera, agora é estado de mal estabelecido. Não tem jeito, vou ter que entrar com fármaco anticrise. Novamente, quais fármacos a gente vai entrar? Lembrar da fenitoína. Fenitoína, a dose aqui obrigatoriamente é 20 mg por quilo, lembrar daquela taxa de infusão, pode repetir até 10 mg quilo. Se o paciente está em abstinência alcoólica, você pode usar o fenobarbital, lembrando que ele é quase a medicação aí de primeira linha para a gente poder fazer no paciente que está em abstinência alcoólica. E a gente teria outras opções como levotiroxetam e o valproato intravenoso, que no Brasil a gente não tem disponível intravenoso. Então, só sobrou para a gente mesmo a fenitoína e o fenobarbital. Mais uma vez, estou no Brasil, vou ficar triste? Não.
O I7 responde pra gente. Foi um trabalho que também foi conduzido, comparando valproato com fenitoína e levetiracetam, e viu que os 3 foram igualmente eficazes em cessar a crise. Tá? Então, não fique triste com a boa e velha fenitoína. Tá? De novo, então eu não vou querer que chegue no Brasil. Vou, porque a gente sabe que dependendo do fármaco tem um perfil de colateral melhor. Se era um cara, por exemplo, que já usava fenitoína em casa, chegou convulsionando, adianta fazer fenitoína de novo? Era melhor eu ter outro fármaco de outra classe. Então, lembrem que a gente tem que também pressionar a indústria farmacêutica para trazer os outros fármacos anticrise. Se o cara ainda foi refratário à fenitoína e ao reataque da fenitoína, galera, não tem jeito. Se você ainda não entubou seu paciente, você vai ter que entubar. Lembrar que vai ser um paciente que é um cara que tem uma via aérea fisiologicamente difícil, está convulsionando há um tempão, deve estar acidótico, é um cara ali que deixa tudo preparado, deve ter secreção pra caramba na via aérea, então deixa tudo montado, separa o eletroencéfalo, que aqui é bem importante, e a gente vai tentar entubar o paciente. Como fármacos para intubação, a gente pode fazer tanto propofol, ketamina, midazolam, assim, tanto faz o fármaco que você vai fazer. Minha sugestão é que vocês usem um propofol, tá? Só que qual cuidado que a gente tem que ter? Quando a gente vai tentar entubar esse paciente, a gente vai ter que usar um bloqueador neuromuscular para ter a melhor via aérea que a gente precise naquele momento. Só que, poxa, se eu usar um rocurônio, por exemplo, esse cara vai ficar bloqueado. Como é que eu vou saber se ele parou a crise ou não? Outro problema agora, se eu usar succinilcolina, o cara está convulsionando há 25 minutos. Com certeza ele vai estar hipercalêmico, ele pode ter feito uma rabdomiólise. Então será que vale a pena? Então o que eu oriento que vocês façam? Se é um cara que está convulsionando há muito tempo, tendam a usar rocurônio. Se é um cara que está convulsionando há pouco tempo, use o succinil. Seria basicamente isso. E outra, traga o eletroencéfalo, porque a partir do momento que ele está bloqueado, eu não sei se ele continua em crise. Por mais que ele cesse a atividade motora, o cérebro dele ainda pode estar em crise. Depois a gente vai deixar ele com uma sedação contínua. Minha sugestão é que vocês usem o midazolam, tá? A gente pode fazer um bolinhos no paciente agora e ficar fazendo de 2 em 2 minutos até o paciente cessar a crise, chegando numa dose aí até de 20 miligramas, e depois você pode deixar uma dose de manutenção. A gente tem as outras opções ali embaixo que eu coloquei. O que eu vou escolher, pessoal, depende muito do fator de risco do paciente. Via de regra, de novo, midazolam, a gente sugere que vocês façam, tá? Pode dar menos hipotensão, ele é bom para abstinência, mas pode acumular em obesos. Propofol, cuidado com a hipotensão, a gente vai usar uma dose alta, cuidado com a síndrome de difusão do propofol. Ketamina, tem poucos estudos ainda, mas está crescendo pra caramba, uma droga muito boa. Lembrar do tiopental, que é o mais eficaz, só que só aumenta tempo de ventilação mecânica, vai demorar para esse paciente acordar. São as doses do UpToDate que vocês podem consultar depois. Na fase 3, galera, quando eu usei essas drogas, como o paciente vai estar sedadão, eu só vou poder suspender esses fármacos depois que eu introduzir 2 medicações anticrise em nível terapêutico, tiver um eletroencéfalo que documente que ele melhorou dessas crises, e eu tenho que ir desmamando bem devagarinho esse paciente da sedação. Se o paciente for refratário a tudo isso que a gente fez, galera, ele já entra no caso de status de mal super refratário, que é quando o paciente está 24 horas com medicação anestésica. Aí eu sugiro que ele já esteja na UTI, porque a evidência aqui também, cara, é bem ruim. A gente não sabe qual fármaco, mas nesse momento aqui, geralmente o paciente vai estar com tiopental, vai ter associação de fármacos. Então uma coisa que eu acho que está fugindo do nosso escopo aqui, que é um caso muito grave. Para fechar, lembre-se das complicações que o paciente pode ter por ter convulsionado durante tanto tempo. É esperado que ele faça algum grau de leucocitose, algum grau de acidose metabólica, mas ele pode fazer rabdomiólise, ter feito um EAP neurogênico, ter feito uma tacoitsubo, ter aspirado, ter feito um trauma grave de língua. Então, lembre das complicações que podem acontecer. Aqui é só um bypass que a gente já falou. Então, primeiro eu vou fazer um benzodiazepínico, se for diazepam posso repetir, faço fenitoína, posso repetir depois, não respondeu, tem que entubar e botar um fármaco anestésico, e depois, se não respondeu, agora é rezar para esse paciente sair, beleza? Então, o nosso paciente que foi levado para a sala de emergência, a gente inicialmente tinha feito mais um diazepam para ele, a crise cessou por 1 minuto, mas os abalos voltaram a acontecer, fizemos fenitoína para ele continuou convulsionando, reatacamos o paciente, pedimos material de intubação enquanto estava correndo a fenitoína, mas graças a Deus o paciente melhorou um pouquinho, cessou a crise, recobrou a consciência. No final, a gente descobriu que o paciente etílico está ativo, tinha um TCE recente, era usuário de droga e tinha interrompido o uso das drogas há 2 dias, mais ou menos, da admissão. Plantão pesado, né, galera? Para fechar, eu só queria deixar a última coisa pra gente, que eu vou dar quando esse cara for para casa? Tem algumas orientações específicas que são importantes.
A primeira é cuidado com o risco de afogamento, é 15 a 19 vezes maior em pacientes epiléticos, então esse paciente ele tem que ser orientado a evitar atividades como natação sozinho. E uma coisa que é interessante, esses pacientes também devem, contraindicado ter banheiro em casa. Grande parte das mortes de paciente epilético são com banheira em casa. Lembrar que esse paciente precisa ter uma orientação em relação ao trabalho, direção, o paciente tem que estar 1 ano com crise controlada, e ainda tem que ter uma liberação para o médico assistente. Lembrar que esse paciente frequentemente tem comorbidades psiquiátricas, então a gente tem que ter cuidado com a saúde mental dos pacientes. Lembrar que algumas medicações são teratogênicas, então orientar sobre contracepção. E, galera, eu botei isso aqui, não que você vai incentivar que ele beba, mas parece que 1 a 2 doses de álcool não parece interferir com o nível dos fármacos, mas se ele fez uso do álcool, você tem que evitar pegar a direção, alguma atividade de alto risco nas 24, 48 horas. Por fim, oriente os familiares do paciente o que fazer quando o paciente tiver um escape. Existe esse mnemônico aqui da Liga Brasileira de Epilepsia, que sugere que é o calma, coloca a cabeça de lado, apoia a cabeça, afaste os objetos que machuquem e monitorizar os tempos de crise e acompanhe a pessoa até que acorde. E lembrando sempre, galera, que você obrigatoriamente, se o paciente teve uma crise, tem que ser encaminhado para o neurologista na alta. Finalmente, nossa alta aqui da aula aqui, muito obrigado. É muita coisa para falar, né? Mas excelente. Alguém quer fazer alguma pergunta, pessoal? Acho que foi... Amir, legal, parabéns aí. Tinha o Vimpat é o Lamotrigina, Vimpat. Você sabe, não? Eu tentei procurar. O dele, olha, desculpa que eu não sei. Eu também tentei procurar aqui, mas assim, porque eu acho que esse é um outro que tem EV. Eu já vi usar, pelo menos aqui no Brasil, assim, no Brasil, entendeu? Lamotrigina? Não sei se é Lamotrigina, é Vimpat, assim, entendeu? Mas tem eu não sei que é o que eu não coloquei, que é o... Não é Lamotrigina, não, é o... Lacosamida. A Lacosamida deve ser essa mesmo. A Lacosamida a gente tem, em geral, a Lacosamida, a gente usa ela mais, os maiores trabalhos com a Lacosamida são para crise, o paciente que é refratário à terapia com os fármacos convencionais. Então, em geral, ele é para o paciente que já está usando o fármaco, ainda faz crise, a gente usa ela como segunda droga, como segunda linha. Para status, parece que ela também vem com tudo, tá? Já tem trabalhos que dizem que ela é eficaz, sim. Tem até, é que eu não coloquei para não ficar muito longo. Tem uma meta-análise que saiu em 2019, antes do I7, que foi aquele trabalho que eu coloquei que comparou as 3 drogas. E eles viram nessa meta-análise que, a princípio, parecia aí que o fenobarbital ou o tiopental eram os mais eficazes, mas as doses que eles usavam nos estudos eram uma dose absurdas, que a gente não usa na prática. E depois saiu um editorial assim que saiu o I7. Aí eles tentaram melhorar essa meta-análise. Nessa meta-análise ele vê que a lacosamida é realmente muito boa com pouco efeito colateral. Então sim, é uma opção no Brasil ter a lacosamida também. De novo, ela não é tão bem estudada quanto a fenitoína e os demais fármacos, mas sim, é uma excelente opção. Na prática, acho que a gente ainda usa mais fenitoína e fenobarbital, né? Exatamente. E a outra coisa que eu ia te perguntar, não sei se do levetiracetam para gente com um desempenho acadêmico e tal, entendeu? Aparentemente o levetiracetam também piora isso, você achou que... Olha, piora um pouco, assim, de novo, não é que ela seja ruim, comparado, por exemplo, com topiramato, comparado aí com valproato, que tem bastante efeito cognitivo, ela é bem melhor. Só que assim, se fosse a que menos interfere, a sugestão seria mesmo a lamotrigina. Tá? Isso é bem interessante, que eu até estudando para essa aula aprendi coisa pra caramba. Eu não sabia disso. Ele deu o exemplo de motorista de Uber. Que o cara precisa de alguma atividade cognitiva, o cara tá com fármaco controlado, tá na direção, qual seria o melhor fármaco indicado para esse tipo de paciente? Então ele coloca a lamotrigina como uma boa sugestão por ter pouco efeito cognitivo. Foi até interessante, teve uma discussão, o doutor Lécio estava discutindo, eu assisti uma aula dele, aí eu olhei assim, que interessante, eu nem sabia disso. E o valproato? O valproato tem no SUS? Tem. No UBS? Tem. Não. Então, assim, muitas vezes eu vejo aqui, eu faço isso às vezes, da alta com fenitoína. Não é legal, então, né? O que acontece, Lu? Muito boa sua dúvida, Depende da situação. Veja, se o cara teve uma crise sintomática aguda, que a gente falou, por exemplo, acabei de tomar meningite. O único fármaco, e o cara tá convulsionando, o único fármaco que eu vou conseguir, tirando a lacosamida, conseguir um nível sérico rápido, vai ser com a fenitoína.
intravenoso que a gente tem disponível aqui. Então, eu mantive o paciente com nível sérico alto com a fenitoína. Não faz muito sentido eu querer introduzir para o cara com valproato agora no hospital. Então, eu vou ter que deixar ele um tempinho com fenitoína. Como a crise sintomática aguda tem um risco relativamente baixo de recorrência, é um fármaco que eu vou pensar em suspender ambulatorialmente. Eu vou deixar o paciente por um tempinho, em geral a gente deixa 6, 8 semanas o paciente com esse fármaco, e no ambulatório a gente suspende. Então não é que ele vai tomar para a vida inteira. Então não é errado o que a gente faz aqui na emergência. Eu estou nesse grupo aí também, que a gente pega geralmente aqui a crise sintomática aguda ou uma crise provocada, você está na dúvida aí se o paciente vai recorrer ou não, você deixa ele com fenitoína com a previsão de tirar no ambulatório. Agora, se é um paciente que já configura uma epilepsia ou um paciente que vai usar a longo prazo, não use fenitoína. A resposta é essa, não é para usar. Fenitoína dá hiperplasia gengival, é um fármaco indutor, é um fármaco que dá farmacodermia, dá DRES pra caramba. Então, assim, não é uma escolha boa. E outra, ela é principalmente adequada para tratar uma crise focal. Então, assim, ela também é algo eficaz? É, mas ela é principalmente indicada para focal. Então, assim, na alta, se é um paciente que já configura epilepsia, prescreva alguma daquelas que a gente conversou. Beleza? Muito bom. Nossa, preciso estudar de novo com calma a sua aula, porque é muito difícil, né? É muita coisa. Não, o pior, ontem à noite eu saí tirando slide, que eu falei, Jesus, eu tô falando muito. Nossa. A galera vai derreter a cabeça, a galera vai ter uma crise aqui assistindo. Eu falei, deixa eu tirar a coisa. Mas, assim, é um tema muito vasto, né? Nossa, é muito vasto mesmo. Legal. Mas pra gente que é clínico, cara, é um mundo bem à parte, assim, pra você pegar as nuances. Mas foi muito bom pra ter revisado também. Vamos usar isso no PS, essas informações. Muito obrigada. Obrigado pelo convite aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí. A Alice também gostou no grupo.